milagre não é um sinal, evidência de que Cristo é Senhor daquela pessoa. Não é uma evidência de que Deus é Senhor daquela pessoa, de que é um cristão genuíno, de que é um cristão verdadeiro e de que é o próprio Deus quem está operando o milagre através daquela pessoa. Mas é pela fidelidade ao Evangelho, é pela fidelidade à palavra de Deus, é pela fidelidade ao próprio Cristo, é pelos frutos. Né? Jesus disse que pelos frutos nós conheceríamos a árvore, se a árvore é boa ou se a árvore é ruim. Ou seja, você vai olhar para qualquer árvore e não vai saber se ela é uma árvore boa ou ruim, mas ao ver o fruto que ela dá, então você vai ver sim se essa árvore é boa ou ruim. Mas para dar um exemplo sobre esse assunto, a gente vai ver no livro de João, logo no capítulo 2, no versículo 11, diz o seguinte: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ou seja, Jesus estava ali nas bodas de Caná, né, que nós sabemos que Jesus foi convidado com a família dele para participar daquela festa. Jesus estava ali e ali foi quando aconteceu o milagre em que ele transformou a água em vinho. É um acontecimento que todos nós já conhecemos, imagino. Mas o que é interessante nessa passagem é que João tenta deixar claro que aquele foi o primeiro milagre que Jesus operou. No entanto, Jesus já tinha discípulos seguindo. E isso que é interessante. Aqueles que são realmente discípulos de Jesus, aqueles que são verdadeiramente ovelhas do aprisco do Senhor, esses o seguem não pelos milagres que ele opera. Esses que são discípulos de Jesus o seguem não porque veem sinais e maravilhas, mas porque a palavra de Deus, a palavra de Jesus o convence, a pregação o convence. Então ele segue a Cristo por isso, porque ele foi convencido da pregação, ele foi convencido pela palavra de Jesus. No primeiro milagre de Jesus, ele já tinha discípulos, então esses discípulos já o seguiam, mesmo sem ver coisas acontecendo, sinais miraculosos acontecendo. E é interessante que tem uma música do Anderson Freire que fala bem assim: se é milagre, tem a ver com o meu Deus. Em outro momento ele diz: se é milagre, eu vou adorar. E não é bem assim que a Bíblia apresenta para nós essa realidade de milagre. A gente vai ver aqui que existem sinais e maravilhas, sinais miraculosos que serão operados no final dos tempos, que não são milagres do próprio Deus, mas que são milagres operados pelo inimigo. Né? Então você não pode dizer que todo milagre é de Deus, você não pode dizer que se existe um milagre acontecendo, então eu posso seguir aquela pessoa simplesmente porque aquela pessoa está operando um milagre. Talvez ela não esteja operando através da mão de Deus. E como a gente vai saber se esse milagre é de Deus ou não? É fácil. Pelo fruto conhecereis a árvore. Pelo fruto conhecereis a árvore. Então, se essa pessoa, ela traz a glória para Deus, se esse milagre aconteceu, se esse milagre foi operado através da vida de alguém, e esse alguém, ele transfere para Deus toda a glória, e o tempo inteiro ele procura se diminuir. João Batista falou isso, que o Senhor cresça, que ele cresça e eu diminua. Então, se essa pessoa que opera este milagre, esta maravilha, este prodígio, ele transfere para Deus toda a glória, e as pessoas que seguem a Deus e não a essa pessoa. Se os discípulos são de Cristo e não dessa pessoa, então essa pessoa é alguém de Deus, é um homem de Deus. Deus operou esse milagre através dessa pessoa. Mas se essa pessoa tenta chamar a atenção para si e vai dizer: olha, Deus está fazendo maravilhas através da minha vida, Deus está fazendo maravilhas na igreja tal, no endereço tal, e você é convidado a seguir essa pessoa, a seguir essa instituição, a seguir esse homem, então esse homem não é de Deus. Esse homem ele está chamando a atenção para si, está usando aquele milagre para chamar a atenção para si. E a gente vai ver uma série de exemplos bíblicos que nos ensinam, nos direcionam de como compreender isso. No capítulo 12, versículo 40, diz o seguinte: olha, cegou seus olhos e endureceu seus corações, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, nem se convertam. Isso se remete a uma profecia de Isaías, que ele disse sobre Jesus, né, que Deus cegaria os olhos dessas pessoas para que elas não enxergassem. Isso se cumpre no momento em que Jesus tinha ali operado vários milagres e ainda assim as pessoas não creram nele. Mesmo vendo os milagres, elas não creram nele. Então isso significa para nós que o milagre não é evidência de que alguém deve crer em Jesus, mas a pessoa deve crer na pregação de Jesus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, diz o seguinte: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então a gente vai ver que a pregação é que deve ser o meio de que a mensagem de Cristo chegue na vida de alguém, e não um milagre. Se acontecer um milagre através de alguém,
operado por Jesus, glória a Deus por isso, amém, vamos agradecer e vamos louvar ao Senhor, mas não podemos dar esse milagre a notoriedade que ele não merece, muito pelo contrário, a conversão genuína, ela deve se dar por meio da pregação, por meio do ouvir a palavra de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz o seguinte, aí a gente vai entender um pouco sobre essa questão dos milagres que o inimigo ele vai operar. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganosas. E ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes enviou um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, o inimigo ele vai operar milagres, pela permissão de Deus, é claro, mas ele vai operar milagres, maravilhas, para que aqueles que não creem na verdade, por meio da pregação, creiam na mentira por meio dos milagres. Ou seja, você vai ser atraído não pelo que você ouve, mas pelo que você vê. Não pelo que Jesus fala, mas pelo que se manifesta ao seu redor, pela sobrenaturalidade das coisas, pelos seus arrepios, né? Pelas aquelas palavras que vão confundir a sua alma. Pessoas vão dizer coisas que você nunca ouviu, vão dizer coisas sobre a sua vida que só você sabia, e você vai pensar que aquilo ali é uma operação de Deus, quando na verdade é uma operação do erro para continuar confundindo aqueles que não creem na verdade. Mateus capítulo 24 diz o seguinte, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Apocalipse 13, e realizava grandes sinais, chegando a fazer fogo descer do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que ele foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Apocalipse 16, versículo 14. Apocalipse 16, versículo 14. São os espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus poderoso. Então, para finalizar, eu quero te dizer o seguinte, não se engane com os milagres, não se engane com os acontecimentos miraculosos, não se engane se alguém chegar para você revelando o seu número do RG, não se engane com essas coisas. Paulo disse, olha, se vier um anjo do céu pregando um outro evangelho, que não seja o de Cristo, que seja considerado anátema. Se Paulo falou isso dos anjos, que dirás dos homens? Existem muitos homens mentirosos, fraudulentos, se aproveitando das pessoas que conhecem pouco, se aproveitando daqueles que são enganados facilmente. Mas analise as Escrituras, saiba julgar. Não pense que o cristão não deve julgar. O cristão deve julgar, sim, toda a palavra que está sendo pregada. Então julgue as palavras que estão sendo pregadas aos seus ouvidos, tudo que você está ouvindo de alguém. Julgue conforme a reta justiça, conforme as Escrituras sagradas. Não creia em todo espírito, mas julgue os espíritos. Esteja atento, não se deixe levar, não se deixe ser enganado. Não vá pelo que o seu coração te diz, não vá pelo que você acha, mas vá pelo que as Escrituras te direcionam, pelo que o Espírito Santo te conduz a fazer. E o Espírito Santo de Deus nunca vai te conduzir a fazer nada do que Cristo não revelou nas Escrituras. O Espírito Santo de Deus, ele nunca vai te conduzir a fazer algo que seja contrário a todos os ensinamentos do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.